Pausa. Parou tudo. Donald Trump, aquele mesmo que estava prestes a meter tarifa até em fuso horário, resolveu pisar no freio. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Anunciou oficialmente uma pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas. E mais, reduziu a tarifa mínima de 10% para esse período todo. Tudo isso, segundo ele, porque mais de 75 países ligaram para negociar. Sim, falou 75. I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Parece um número cabalístico, parece. Mas vem comigo entender direitinho como que o mundo entrou nessa montanha-russa sem precedentes e como que isso pode afetar a economia que nós vivemos no dia a dia aqui mesmo, no nosso país. Você já deve ter ouvido essa frase. Quando os Estados Unidos espirram, o Brasil pega uma pneumonia. Agora, imagina se os Estados Unidos resolvem gripar por vontade própria. E pior, passam o álcool gel só na mão deles e deixam a gente aqui tossindo sem antitérmico. Tô tentando tossir. A ideia que causou um terremoto no comércio mundial nos últimos 10 dias é bastante simples. Os Estados Unidos deveriam aplicar tarifas mínimas obrigatórias sobre tudo que vem de fora. Tudo, de café até avião. Mas por que isso importa para você que está aí do outro lado pensando só na próxima fatura do cartão de crédito? Porque se essa moda pega, os preços sobem, os empregos mudam e, acredite, até o preço do que a gente consome aqui no Brasil pode ser afetado. Para você entender de um jeito bem simples, tarifa é como se fosse um pedágio. Imagina que o Brasil é um condomínio. Aí vem um entregador da China trazer um celular. O governo diz, opa, para entrar aqui você tem que pagar o porteiro. E esse pagamento você pode entender como a tarifa. Quem é que paga essa conta? Em geral, a gente. Porque o preço final daquele celular que o chinês está tentando entregar aqui no condomínio, ele vai embutir o custo da tarifa no preço final. Agora imagina que os Estados Unidos querem subir esse pedágio para todo mundo, em níveis bem amalucados. Não é um portão, é um muro tarifário. A proposta do Trump durante esses 90 dias é colocar uma tarifa mínima de 10% para todo mundo que quiser vender qualquer coisa nos Estados Unidos. E isso já está valendo. Até julho, a gente vai ouvir bastante sobre esses tais 10%. Agora, para países inimigos do comércio americano, tipo a China, aí o céu é o limite. Ele chamou isso de reciprocidade. Se um país cobra 30% dos Estados Unidos, os Estados Unidos deveriam cobrar 30% de volta. Mas vamos à metodologia do que foi apresentado no tal Liberation Day. O plano de tarifas foi baseado em uma fórmula mágica. Déficit bilateral dividido por importações, ou seja, se o seu país compra mais do que vende para os Estados Unidos, tomou a tarifa mínima. Mas se ele vende mais para os Estados Unidos do que ele compra de lá, aí, meu amigo, tem que conferir lá na cartolina que o Trump apresentou. É simples, sim, absolutamente ridículo. É tipo achar que a relação ideal é se eu te vender 3 calças, você tem que me comprar 3 coisas, seja qualquer coisa que eu vendo. Se você for parar para pensar, não faz nem sentido. Vamos voltar para o Lesoto. Lesoto. Aquele país encravado dentro da África do Sul, população menor que Brasília, PIB do tamanho de uma empresa de sorvete. E o que ele fez? Vendeu diamante para os Estados Unidos. Um produto de altíssimo valor e não comprou o suficiente de volta. Como já seria de se imaginar, né? Porque olha o tamanho do Lesoto. A fórmula do déficit foi tão maluca que eles tomariam, ou tomarão em julho, não sei, 50% de tarifa nas exportações para os Estados Unidos. Agora me diz, no que o Lesoto ameaça o emprego dos americanos? Você sabe qual que é o problema real? Essa presepada toda também não resolve o déficit. Lembra? Índia, anos 70. Fechada, protegida, com tarifa até em guarda-chuva. Você sabe o que aconteceu? Então, ela passou a importar pouco, mas ela exportava menos ainda. Porque proteger demais a economia destrói o que? A competitividade. E é isso que pode acontecer agora com os Estados Unidos. O mundo inteiro pode acabar ficando mais pobre, inclusive eles. O pior dessa guerra de tarifas é arriscar jogar fora o mercado que o mundo inteiro conquistou a duras penas depois do pós-guerra dos últimos 30 anos. Um sistema internacional baseado em regras, previsibilidade e abertura. E ele está fazendo isso com base numa emergência que só existe na cabeça dele, né? Tão emergência que uma pausa de 90 dias foi anunciada 7 dias depois do anúncio das tarifas.
E isso para financiar um corte de imposto, que ninguém sabe até agora realmente o tamanho, nem qual vai ser o imposto e nem nada sobre isso. Mas nem só de exemplos dignos de meme vive a guerra das tarifas. Quando a coisa vira pro lado da China, a coisa começa a tomar outros contornos. A tal da reciprocidade aplicada a eles recebeu uma resposta lá de Pequim bem simples e direta. Vamos lutar até o fim. Sabemos quando é o fim? Não sabemos. O que nós temos até agora é uma pausa até julho para o resto do mundo, mas o resto do mundo, obviamente, não inclui a China. Para ela, mais aumento. Que honestamente, quando esse vídeo for ao ar, eu já nem sei mais em que patamar que esse negócio tá, porque é assim. Eu também nem sei se foi pausado. Nessa guerra, até parafuso e blusinha viraram armas. No embate entre Estados Unidos e China, a estratégia virou quem tem mais sangue frio. E quem consegue juntar mais coleguinha do seu lado também, né? Porque o anúncio da pausa das tarifas recíprocas ali no auge da escalada da tensão no mercado veio através de um post do Donald Trump numa rede social carregado de referências como a China não respeita as demais nações do mundo. O tom foi tipo, muita gente quis conversar comigo, quis negociar as tarifas, menos a China. É uma clara tentativa do mais simples, dividir para conquistar. Famoso nós contra eles. Aquele papo de déficit, indústria, corte de impostos, esquece. Aparentemente agora vale quem sangra menos no final. São como dois caminhões em alta velocidade indo um de frente para o outro com o comércio global amarrado na carroceria. Entre o Liberation Day em 2 de abril e o anúncio da pausa de 90 dias em 9 de abril, aconteceu o quê? Todo mundo já sabia que ia acontecer. Mercado deu aquela surtada. As bolsas na Ásia tiveram o pior tombo em décadas, só que tem um detalhe que ninguém está conseguindo responder. De onde os Estados Unidos vão tirar substituto para tudo que eles compram da China? Porque, spoiler, não dá para montar um iPhone com madeira reciclada da Flórida, nem fabricar um videogame com preço competitivo sem matéria-prima. Imagina se essa matéria-prima também está sofrendo com as tarifas. E mais, os dois países estão colados. É investimento para lá, transferência de dados para cá, empresas mistas. É um casamento cheio de briga, mas atado até a alma. Eles podem até tentar se separar, mas no final das contas, quem vai pagar a pensão dessa história toda é a gente, o mundo inteiro. Mais irônico, essa guerra tarifária já não tem nem mais objetivo claro. No primeiro vídeo, aqui da coluna, lá no início de março, tudo dava a entender que era só uma estratégia econômica. Muito ruim, mas agora ninguém sabe mais. Quem é a favor diz, mas a gente quer proteger os empregos americanos. Mas as fábricas nos Estados Unidos estão sumindo por culpa da competição desleal com a China. Se cada país defende o seu mercado, por que os Estados Unidos não pode fazer o mesmo? E aí, quem é contrário às tarifas, argumenta, tarifa encarece tudo, de tênis até café. Empresa americana também depende de peça importada, vai doer nelas e na gente também. Ou então, isso pode iniciar uma guerra comercial e aí todo mundo sai perdendo. Enquanto esses titãs brigam no ringue, sabe quem sofre? Você, eu. O Brasil exporta aço, alumínio, café e até aviões para os Estados Unidos. Se entra a tarifa americana, os nossos produtos ficam mais caros lá fora e ficam menos competitivos. Sem vender tanto, as empresas aqui produzem menos. Produzindo menos, contratam menos. E isso vira uma bola de neve. Uma tarifa lá pode virar desemprego aqui. E se a guerra comercial esquentar entre Estados Unidos e China nesse truco infinito? Pode sobrar pra gente. Ou pode até ser uma oportunidade de negócios. É uma maluquice tão grande que a gente não sabe nem se a gente comemora os 10%, que no final ficou barato, ou se a gente chora. Saiu barato pra gente, no final das contas? Saiu. E todo mundo sabe disso. Tanto que no meio dessa confusão toda, o presidente Lula, ministro Fernando Haddad, resolveram dar o tom de sobriedade na discussão. Famoso torcedores calma. É até estranho, né, quando a gente percebe que a gente está fazendo esse papel, que a gente está tão acostumado a ser os desesperados da história, que quando a gente entra aqui de racional, a gente acha estranho. O mercado mundial, ele opera considerando algo tão simples quanto difícil de atingir. Previsibilidade. Quando as regras mudam, todos os dias, a gente tem uma economia global tremendo. Investidor surtando. E o mercado olha para metade do capital produtivo no planeta pensando assim, meu Deus, e se isso virar pó? Vai tudo virar pó, nós vamos todo mundo virar pó. A gente teve uma pausa aí anunciada de 90 dias nas tarifas recíprocas, mas não se engane, 90 dias passam muito depressa, muito. E a China não foi contemplada pela pausa. Aí vem a pergunta, mas como é que isso termina?
Ninguém sabe. Nem economista sabe, nem o Trump sabe, nem o Xi Jinping sabe. E no fim, o que a gente tem? Um plano anunciado com pompa, revisto em uma semana, suspenso por 90 dias, ignorando a China e baseado numa matemática que nem TCC de estagiário passaria. O mundo tá parado, olhando para uma cartolina, tentando entender se aquilo é uma política comercial ou se a gente está falando do primeiro PowerPoint físico da história do século XXI. Enquanto isso, os mercados ficam desesperados, governo correndo, analista surtando, menino chorando, e a gente aqui no Brasil tentando prever o impacto disso com um olho no dólar e o outro olho na garrafa de café. O que dá para dizer é que se o objetivo era mostrar força, o que o mundo viu foi improviso. Se era criar previsibilidade, o efeito foi de pânico. E se era para proteger a economia americana, bom, aí pergunta para eles lá se eles estão felizes com essa história toda. Essa guerra não tem data para acabar e nem uma causa clara, só tem efeito colateral e tarifa. Muita tarifa. Bom, agora a gente respira, tenta analisar e, claro, eu não passo raiva sozinha. Toda segunda-feira às 9h30 da manhã tem episódio novo da coluna Não Vou Passar Raiva Sozinha. Porque se o mundo tá escorregando, pelo menos a gente cai com lucidez, contexto e umas dosezinhas de ironia. Te vejo na próxima.